pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Gostaria muito de estar presencialmente participando dessa sessão de psicografia. Por fatores que fogem ao meu controle, eu não pude estar presencialmente aí no dia de hoje. Mas estou em oração, fazendo as minhas preces, com o meu pensamento voltado para toda essa energia positiva que essa casa nos transmite. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre tudo aquilo que eu aprendi nos últimos 5 anos, frequentando a Casa Espírita Gabriel Martins e tendo um suporte magnífico de todas as pessoas que fazem parte dessa família maravilhosa. Agora, em outubro, daqui a um mês, completam 5 anos da partida do meu filho. Eu sou Angélica, mãe do Dudu. O Dudu, Eduardo, como quase todos os meninos que eu já conheci através de seus pais aí na Casa Espírita, era um menino muito especial, muito doce, muito afetivo, e ele me trouxe para dentro da Casa Espírita Gabriel Martins com 30 dias após a sua partida. Eu não sou de família espírita, eu tive uma formação católica, sempre tive uma sensibilidade, uma espiritualidade, uma preocupação muito grande com o ser humano. Sou professora da área de ciências humanas e nunca frequentei, até 5 anos atrás, um centro espírita. O Eduardo partiu de forma muito rápida e inesperada, aos 17 anos, e, claro, veio um desespero, uma sensação que eu não tenho como descrever para vocês, que realmente foi a pior situação, o pior sentimento que eu tive na minha vida em mais de 50 anos. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como foi esse movimento de entender, aceitar e, a partir de um determinado momento, passar a me sentir forte o suficiente para ajudar aqueles que estão chegando agora nessa partida e nesse momento pelo qual eu passei há 5 anos. Então, eu vou passar para vocês algumas das coisas que me ajudaram muito. Logo nos primeiros dias, eu recebi um texto do Santo Agostinho, que eu vou ler para vocês, e eu acredito que vocês tenham recebido, sempre tem uma alma iluminada que faz esse primeiro contato com a gente. Esse texto diz assim: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Essa primeira leitura
trouxe para mim uma sensação de que o Eduardo estava vivo, que ele não podia acabar. Uma história tão linda, um amor tão grande, um vínculo tão forte, uma ligação tão intensa, não podia se encerrar de uma hora para outra, do nada, da maneira como foi. E nesse primeiro, segundo, terceiro dia, atordoada por tudo aquilo que estava acontecendo, eu entendi que dependia de mim começar a buscar um entendimento maior sobre o que estava acontecendo. Logo nos primeiros dias, uma amiga, que é espírita, trouxe o filme O Nosso Lar para eu assistir. Naquele momento, e muito emocionada e sensibilizada, eu achei o filme uma obra do Spielberg, uma superprodução que não tinha muito a ver com o que eu estava sentindo. Porém, ficou a dúvida, eu preciso estudar, eu preciso entender o que esse filme está querendo me dizer e qual é essa história. E a partir daí, eu passei a me interessar, ganhei alguns livros, recebi pessoas em casa de várias religiões, tentando me amparar, todas com muito amor, com muito carinho, e fui me identificando com os esclarecimentos que chegaram através daqueles que tinham ligação com a doutrina espírita. Logo, eu recebi um texto do Chico Xavier, que estava no Facebook e que apareceu no meu Facebook e diz o seguinte: não existe sofrimento maior do que a dor de perder um filho. Não entendo os nossos irmãos que combatem esse tipo de intercâmbio com o mundo espiritual. Eles se esquecem de que os que partiram também desejam o contato. O médium, sem dúvida, pode, em certas circunstâncias, rastrear o espírito, mas, na maioria das vezes, é o espírito que vem ao médium. O trabalho da espiritualidade é intenso. Para que um filho desencarnado envie algumas palavras de conforto aos seus pais na Terra, muitos espíritos se mobilizam. Isto não é uma evocação. Não raro, são os próprios filhos desencarnados que atraem seus pais aos centros espíritas. Desejam dizer que não morreram, que continuam vivos em outra dimensão, que os amam e que haverão de amá-los sempre. Digo-lhes, como médium, seu Chico Xavier dizendo, essa tarefa das cartas de consolação aos familiares em despreparo na Terra foi sempre o que mais me gratificou. Esse texto foi tirado da obra O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. Pessoal, eu sinto que o Eduardo me levou até o Newton. Chegando em Neves, eu tive contato com o primeiro livro do Gabriel e o segundo e o terceiro, e as coisas foram se tornando cada vez mais claras. O Eduardo escreveu e começou a me dizer que era muito importante que eu estudasse e que se eu não estudasse, ele não poderia me ajudar. Nesse momento, na sua primeira carta, ele conta que foi recebido pelo Tiago, filho da Marilene Amati, que é uma das trabalhadoras que mais me ajudou naquele começo. Como eu recebi muitos livros e muitas indicações de leitura, alguns me ajudaram, outros não ajudaram tanto, a Marilene passou a me orientar. O que devíamos ler, o que devíamos eu, meu esposo, minha mãe, meu pai, meu irmão, as pessoas com quem o Eduardo convivia, mas a namorada. Então, que tipo de leitura seria importante? A Marilene começou a me dar as orientações e a cada mês que eu retornava para Neves, um novo livro, uma nova orientação. Começamos pelos livros do Gabriel, que sinceramente abriram meu coração para a esperança de que o meu filho realmente tinha
passado para um outro estágio, mas que ele estava vivo, em outra dimensão, como o Chico falou, e onde ele poderia continuar estudando, trabalhando, pesquisando. Ele era um jovem de 17 anos, estava no 3º colegial, passaria pelos vestibulares a partir de novembro, partiu em outubro, não fez nenhum vestibular. E para mim, era assim, ele tinha que estudar, ele tinha que ter conhecimento, ele tinha que buscar o futuro. E agora? Acabou? Não tem futuro? Não tem mais nada? E aos poucos ele foi me mostrando que tinha futuro sim, que ele estava estudando sim, que os planos que eu tinha feito, eles aconteceriam. Não exatamente no modelo que eu queria, mas que ele ia continuar evoluindo. E continuou. E nos primeiros 2 anos, depois de ler os livros do Gabriel, ouvir as mães que faziam parte do grupo que estava aqui todo mês na Casa Espírita, Gabriel Martins, eu fui percebendo que o Eduardo parecia meu pai, de tão mais maduro, seguro, feliz, como ele dizia estar, como ele diz estar. Nos primeiros 2 anos, as cartas mostravam sempre a afirmação de que ele estava vivo, de que ele estava bem, de que ele tinha espíritos bons cuidando dele, orientando, dizendo para ele coisas bonitas, que ele frequentava lugares agradáveis, bonitos, coloridos, com flores. Eu moro numa chácara, ele foi criado dentro do meio rural, onde a gente tem muita árvore, a gente tem muita planta, a gente tem um ambiente muito rural. E ele começou a mostrar para mim que ele tinha contato com ambientes semelhantes a esse, onde a gente mora. E isso aos poucos foi tranquilizando o meu coração. Chegou um momento em que eu consegui fazer fichas e ouvir pessoas que estavam chegando. Aquilo para mim foi uma conquista. Eu estou numa condição um pouco melhor que posso fazer uma coisinha por alguém que está precisando. E nesse momento, eu passei a ter uma outra leitura do que estava conseguindo, do que estava acontecendo. Eu estava sendo cuidada, mas eu precisava começar a cuidar. Porque alguém cuidou de mim quando eu cheguei aqui. E agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa por outras pessoas que estavam precisando. E dos cuidados com o trabalho esporádico na Casa Espírita, eu moro longe de Neves, eu não posso ir todos os finais de semana, todas as semanas, mas aqueles momentos que eu ia eram preciosíssimos e me fazia voltar para casa mais leve. E eu podia ajudar de alguma maneira. Um dia, alguns pais reunidos lá na cantina, um pouquinho antes de começar a psicografia, nós fomos surpreendidos pelo Newton na janela, dizendo para nós assim: que conforto ver vocês conversando, sorrindo, descontraídos, tem ninguém chorando aqui. Eu sei que a dor existe, ela está aí dentro de vocês, mas vocês estão enxergando as coisas de uma outra maneira. E eu sempre fui muito observadora, aquela fala do Newton foi muito importante para mim. Realmente, eu não estava mais só chorando. Isso não significa que eu não chore. Choro muito. Sinto muita saudade. Sinto muita falta da presença física, de abraçar, de apertar, de beijar, de fazer o café da manhã, de fazer o almoço, de fazer a janta, de mandar tomar banho, de fazer um bolo que ele gosta. Eu sinto. Ao mesmo tempo, quando eu fecho os meus olhos e faço as minhas orações, eu sinto que eu estou perto dele e que eu posso levar a ele esse carinho que está dentro de mim. E ele pode me trazer esse carinho que está dentro dele. E ele foi me colocando isso cada vez de uma forma mais consistente. Numa determinada situação de uma psicografia, aqui na minha cidade,
Eu tive uma discussão com o meu esposo que às vezes ele procura, às vezes não, ele tem um pouco mais de dificuldade no entendimento do que está acontecendo. Eu fiquei brava com ele e fui para o centro onde o Newton faria a psicografia. No caminho, eu fui sozinha, ele não quis ir naquele momento, ele foi mais tarde. No caminho, eu dei um pito no Eduardo. Falei, meu filho, é o seguinte, eu recebo os seus recados, eu recebo as suas cartas, eu sei que você está bem e eu sei que o que você quer me dizer. Como que eu sei que você está me escutando? Como que eu sei que você está me ouvindo? E ó, eu preciso de ajuda porque o seu pai está me dando muito trabalho e você precisa me ajudar a cuidar dele. E fui fazer as entrevistas, preencher as fichas, ajudar as pessoas que estavam ali. Havia algumas pessoas que estavam indo pela primeira vez e que eu havia levado para aquele lugar. E naquele dia, o Eduardo escreveu. E ele começa a carta dizendo assim, mãe, ouço tudo o que você me fala. Estou sempre do seu lado e vou te ajudar a cuidar do papai, sim, como eu sempre fiz. Então aquilo me deu assim uma sensação muito boa, realmente, ele estava comigo, ele está comigo, ele está me ouvindo. E aí ele foi mudando um pouquinho o tom das cartas. Ele passou a falar dos seus estudos. E os seus estudos estão na área das ciências da natureza. E ele passou a mencionar inúmeras metáforas com fenômenos físico-químicos. Então ele fala do processo da metamorfose de uma planta, de uma borboleta, e analisa a metamorfose com o processo evolutivo moral do ser humano. A aquisição do conhecimento dentro dos conceitos espirituais, que era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Aí ele associa elementos da natureza que são colocados na terra para adubar as plantas e fala desses elementos como adubos que nós, seres humanos, precisamos para o nosso entendimento. Associando o nosso entendimento como uma planta que está germinando, crescendo, amadurecendo, dando flores, dando frutos. E esses frutos estão sendo consumidos por outras pessoas que estão no começo da sua caminhada, no entendimento da vida espiritual. E aí as cartas dele viraram para um outro lado. Sempre com muito carinho comigo, o Newton fala que ele escreve para o pai dele. O pai dele tem mais dúvidas. O pai dele é muito estudioso. O pai dele é um professor da ciência, é um cientista. E para chegar no pai dele, ele passou a usar termos científicos. Coisas assim, das eras geológicas, da evolução do Homo sapiens até os nossos dias, do fósforo usado para adubar as plantas, o 10-10-10, o NPK que a gente coloca nas nossas plantas, dos átomos. As metáforas são as mais variadas. Ele fala dos astros, das estrelas, ele vai da água, ele vai por todos os caminhos. E ele conseguiu sensibilizar o pai dele dessa forma. Ele já era um menino muito estudioso, ele se tornou um estudioso de carteirinha. Quando o livro do Gabriel, número 5, falando com a espiritualidade, foi lançado, eu tive a sensação que eu estava assistindo a apresentação do TCC do meu filho. Era a sua tese de conclusão do primeiro curso. Ele participa junto com o Túlio, seu grande amigo, partiram quase que ao mesmo tempo. O Túlio foi em setembro, o Eduardo foi em outubro. E juntos eles entrevistam o Gabriel e fazem comentários em que a gente identifica os dois. O Túlio foi meu aluno, logo que nós abrimos a escola que nós temos em Bebedouro, e um menino sensacional.
Sim, a minha convivência com o Túlio foi um presente de Deus. Foram 3 anos dentro da escola e depois muitos outros momentos em que ele retornou, em que ele trouxe as suas experiências, em que ele contava o que estava fazendo lá na UNB. Eu sou cientista social, o Túlio foi fazer ciência política. Ele trazia para nós nossos trabalhos, seus trabalhos, as suas reflexões, seus sonhos, as suas vontades de mudar o mundo. Ele sempre foi um menino muito além daqueles meninos que nós temos no ensino médio convencional. Ele era mais velho que o Eduardo, alguns anos mais velho. Os dois palmeirenses até o último gole, lutadores, sonhadores de um Palmeiras campeão da Libertadores, campeão do mundo, porque eles falam que tem mundial, não tem, fica essa coisa, tem, não tem. E os dois sempre muito unidos em amizade, em afinidade. Eles tinham uma afinidade muito grande. O Eduardo admirava muito o Túlio e tinham em comum essa opção pelo Palmeiras. E o Eduardo sofreu muito com a partida do Túlio e não deu muito tempo para ele assimilar, porque 30 dias depois era a vez dele. Então foi muito rápido. E a partir daí eles começaram a seguir juntos. O Túlio, nas suas cartas, foi para o lado das ciências humanas, é o que ele demonstra nas suas escritas, o Eduardo para a área das ciências da natureza. Ambos estão trabalhando muito e de uma forma muito interessante. Então a gente aprende a cada carta do Túlio e do Eduardo, a gente está sempre compartilhando, eu e a Lúcia, os ensinamentos, porque eles são gigantescos para nós. Hoje, depois de 5 anos, eu queria dizer para vocês que eu queria falar um pouquinho sobre o amor. Por que eu estou aqui? Por amor. Por que vocês estão vendo um certo sorriso no meu rosto? Porque eu recebi amor de todas as pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo dentro da Casa Espírita Gabriel Martins. Pessoas que se dedicaram a amparar a nossa dor, o Newton, a Carol, o Diego, a Marilene, a Sônia, a Marisa e todos eles que estão sempre nos acolhendo, nos sábados, nos domingos, nos feriados, nos carnavais, nos feriados de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e todos os momentos em que a gente pede socorro. E a gente é recebido com amor, com sorriso. E aí a gente passa a pensar, se essas pessoas estão aqui para nos trazer amor, para nos trazer um sorriso, eu também tenho que fazer isso. Claro que eu vou ter limitações, que eu ainda estou muito longe de ter esse grau de evolução que eles têm. Mas vamos começar um pouquinho? Então eu vou ajudar um pouquinho quem está aqui pertinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Logo que o Eduardo partiu, e eu fui a um centro espírita aqui na minha cidade, as pessoas tentam ajudar e às vezes elas acabam nos causando uma dorzinha que podia ser culpada. Me foi dito assim, quem não vem ao centro espírita, ou a Deus, ou enfim, ao ambiente religioso, por amor, vem pela dor. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu não fui lá porque eu estava com dor. Eu fui lá porque eu amava muito o meu filho, eu amo muito o meu filho. E eu sabia que era um lugar onde eu poderia encontrá-lo, onde eu poderia senti-lo. Eu sabia, eu sempre fui curiosa, eu não desconhecia qual era o princípio da doutrina espírita, eu apenas não frequentava um centro espírita. Mas eu não fui ao centro castigada, eu fui ao centro em busca de amor. Então, eu não considero essa frase verdadeira. Por amor, nós estamos aqui. Eu, vocês, em busca de um recadinho, de uma carta, de alguma coisa, de um filho, a maioria de vocês,
de uma mãe, de um pai, de um amigo. Aquilo que nos trouxe aqui foi o amor, a mim e a vocês. Claro, tá doendo, dói muito. Mas a dor leva a gente para a cama, para o escuro, para não querer fazer nada. O que traz a gente para cá? A esperança, a vontade de encontrá-los, a vontade de sobreviver, de dar continuidade à nossa vida, de continuar a nossa trajetória. Aí, pessoal, eu procurei o significado no dicionário da palavra amor. E amor significa, do latim, amore, uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa. Então, ao estar aqui falando com vocês, gravando esse vídeo, o que tem dentro de mim? Uma vontade muito grande de fazer com que vocês sejam acolhidos com todo o amor e carinho que eu fui acolhida, com toda a possibilidade que me foi dada e que nesse momento eu sinto que um pouquinho daquilo que eu recebi eu posso dar com essas palavras para vocês. É um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Um sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, é digno, é esplendoroso. Um sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar perto da outra, fisicamente ou espiritualmente, protegendo, cuidando, conservando a sua companhia. E aí, é importante a gente frisar que o entendimento é essa companhia, às vezes material, às vezes espiritual, mas ela é verdadeira, ela é intensa, ela é real, é ela que nos importa. Uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços consanguíneos ou de relações sociais, amigos. Isso é amor. E aí, pessoal, eu fui buscar no Livro dos Espíritos a pergunta 886, que diz assim: qual é o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos deseja possível e que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a empatia é me colocar no lugar do outro e fazer por ele aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. E aí, a caridade, segundo Jesus, ainda respondendo a pergunta, não se restringe à esmola. Caridade não é tirar 10 reais do bolso e dar para alguém que está no semáforo do nosso lado. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, dentro de hierarquias variadas. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgências precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior o cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação.
O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que os separa. Quando a gente fala de afortunados, pode ser por dinheiro, pode ser por presentes que a vida lhe deu, pode ser por uma série de riquezas, que não necessariamente tem que ser materiais. O desafortunado, aquele que não tem, pode ser um miserável, materialmente falando, mas ele também pode ser alguém que precisa de afeto, de carinho, de atenção, que precisa de ensinamentos, que precisa de amor, que ele precisa de alguém que se preocupe com ele. Então, o que é ser caridoso? É dar amor. O que o amor traz? Muitas coisas, materiais e espirituais. Mas a caridade é o conjunto dessas coisas que a gente precisa compartilhar. Primeiro, o segundo livro do Gabriel, os livros do Gabriel tem uma frase muito marcante para mim, que é assim: Deus jamais separa aqueles que se amam. Nas primeiras idas a Neves, eu cheguei a duvidar que essa frase pudesse ser tão verdadeira, mas eu entendi que ela é real. E realmente, o Eduardo mora no meu coração. Eu tenho amor por ele. Ele tem amor por mim. Nós temos um vínculo muito forte. Eu aqui, ele lá, eu aqui. E as pessoas que estão ao redor dele e que também têm esse vínculo muito forte. E aí, pessoal, eu queria falar para vocês um pouquinho dos livros novos lançados pelo Newton. O Gabriel, Deus jamais separa o que o amor une. Deus não separa, ele une ainda mais, com a possibilidade do entendimento. E aí, nesse livro que o Newton acabou de lançar, o Gabriel faz muitas reflexões, coloca muitos ensinamentos, e eu queria ler com vocês um pouquinho, nos dois livros, de um capítulo em que o Gabriel fala do amor. E ele fala assim, neste aqui, ó, ele fala assim: uma das coisas que mais me chamou a atenção na vida fora da matéria é a maneira como as pessoas se relacionam com o amor. Na Terra, nós encontramos uns amores meio especificados, cheios de limites. As pessoas se amam, mas não sabem demonstrar ou viver isso. Esperam amor, mas não dão amor. É um contrassenso. Aqui neste plano, onde o amor é tão próspero, onde tudo se baseia nele, nós nos movemos dentro do amor. Temos essa força como base de tudo. Quando nos predispomos a amar, intensificamos forças espirituais que nos sustentam de dentro para fora. Esse estado de amor nos liga somente a pensamentos elevados. Falamos e demonstramos ações no rumo do bem. Outras coisas menos felizes não nos servem. Nossa mente busca sempre luz, paz, fraternidade. Não perdemos tempos com lamentações fúteis. Não doamos valor aos assuntos pejorativos. Então, assim, os ensinamentos desse livro são maravilhosos, deliciosos, complementam tudo isso que a gente está falando. Mais uma grande obra de amor, onde o Newton conseguiu colocar coisas simples e que nos tocam lá no fundo do nosso coração. O outro livro do Gabriel, também lançado pelo Newton, deixa eu achar aqui na câmera, Deus jamais separa aqueles que se amam. De novo, falando do amor.
Lá na página 102, no finalzinho do texto que se chama Amor, o Gabriel diz assim: o amor nos define como almas em evolução, garantindo-nos a transformação necessária, pois se amarmos alguém de verdade, teremos paciência suficiente para entender todas as suas necessidades, sem nos queixarmos. Quando a crítica se torna visível a ponto de fazer brotar a irritação, o amor está deixando de existir ou a paixão passou. Cuidemo-nos para não deixar que se perca a chance de maior felicidade. Então, eu gostaria de dizer para vocês que esse amor que existe dentro desse ambiente chamado Casa Espírita Gabriel Martins, que nos acolhe com todo esse carinho, com toda essa dedicação, diante de tanta dor e diante de tanto aperto pelo distanciamento, esse amor é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Me salvou. Me trouxe de volta a esperança, me trouxe de volta a luz, me trouxe de volta o entendimento de que meu filho vive, de que Deus não me separou dele, de que ele me ama tanto quanto ele sempre amou, e que eu posso amá-lo, e que ele recebe as minhas boas energias, que ele recebe o meu carinho, o meu afeto. Eu não tenho palavras para agradecer o que foi feito por mim dentro desta casa. Eu não tenho como devolver. Falar um pouquinho hoje é uma coisinha mínima, um grão de arroz que eu posso entregar para aqueles que com tanto amor me receberam. Hoje eu não posso estar aí, mas tenho fé que muito brevemente eu estarei de volta aos meus trabalhos. E para o resto da minha vida, essa gratidão não vai me deixar. Ela vai me acompanhar para sempre. Ela me deu a possibilidade de uma vida nova. Uma vida com outros valores, com outros critérios, com outros pensamentos. Então, a gratidão é uma sensação maravilhosa. Obrigado pela participação de vocês nesse dia de psicografia. Tenham a certeza que vocês estão sendo amparados por toda essa espiritualidade amiga que está aqui, por todas essas pessoas de extrema dedicação e amor que participam desse trabalho, por todo esse ambiente de luz que é a Casa Espírita Gabriel Martins. Obrigado a vocês, obrigado aos trabalhadores da casa, obrigado ao Newton, a Carol, ao Diego e a todos aqueles que estão nesta tarde dedicando as suas horas ao acolhimento daqueles que precisam. Gratidão sempre. Que Deus os abençoe. Obrigada.